Olá, olá, olá. Sejam todas, todes e todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Boitempo. Temos a felicidade hoje de dar início a mais uma programação em parceria com o Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, na realização de mais um seminário que vem acontecendo desde 2020, em plena pandemia. Fica o convite para vocês se inscreverem na TV Boitempo, canal da editora no YouTube, já somando mais de 370 mil inscritos. Se você não for uma dessas pessoas, aproveita esse momento para se inscrever. Durante toda a programação que começa hoje e vai até a próxima sexta-feira, dia 10, temos uma seleção de livros relacionados à programação e também, enfim, de autoria de autores como o professor Alisson Leandro Mascaro, mas também de outros autores que vão ser discutidos, como Pachucanes. Esses livros eles estão com um desconto de 20% na loja virtual da Boitempo. Se você gosta de desconto, como eu gosto, fica também o convite para você considerar assinar o Armas da Crítica, que é o Clube do Livro da Boitempo, que envia todos os meses para os nossos assinantes um lançamento em primeira mão do catálogo da Boitempo, em versão impressa e também em e-book, junto com brindes, marcadores, adesivos e também um desconto fixo e permanente de 30% em todo o catálogo da Boitempo. O último livro do professor Alisson, inclusive, Crítica do Fascismo, foi lançado dentro do Armas da Crítica no ano passado. Então fica o convite, se você assinar até o dia 15 de novembro, até a quarta-feira da semana que vem, o livro deste mês de novembro chama Vozes da Terra, um belíssimo título que reúne artigos de Antônio Gramsci escritos entre 1916 e 1926, que tratam, sobretudo, da questão meridional, da questão dos camponeses e dos operários na Itália pré-fascismo. E também fica o convite, se você morar em São Paulo, a partir de amanhã e até o domingo, dia 12, a gente tem a tradicional Festa do Livro da USP. A Boitempo vai estar lá com uma tenda, com uma mesa própria para os livros da Boitempo e também uma mesa própria para os livros do Boitatá, nosso selo infantil. Os descontos são a partir de 50% até de amanhã até domingo, dia 12. E nesse ano, pela primeira vez, a Boitempo estende essa ação comercial para livrarias de todo o país, de norte a sul, a livrarias que vão apresentar nossos livros com desconto de 40% até domingo. Então, enquanto estiver durando aqui a Festa do Livro em São Paulo. A relação completa dessas livrarias participantes está disponível no nosso blog e também nas nossas redes sociais. Não vou me alongar mais, vou passar a palavra para a Thaís Rochica, que vai abrir também, em nome do grupo de pesquisa, a programação. Muito obrigado, Thaís, um prazer estar aqui de novo com vocês, e agora é contigo. Olá a todos e todas. Primeiramente, muito obrigada, Kim. O prazer é todo nosso. Então, é uma grande alegria estar aqui mais um ano, né, em parceria com a TV Boitempo, para o 4º seminário Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, cujo tema é Novo Marxismo e Crítica das Formas Sociais. Então, me apresentando, meu nome é Thaís Rochica, eu sou atualmente orientanda de doutorado do professor Alisson Mascaro, no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, na Universidade de São Paulo, e eu auxilio na coordenação do grupo de pesquisa há alguns anos já. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, primeiramente, ao professor Alisson por todos esses anos, enquanto professor, mentor, e transmito todo o meu carinho pelos anos de jornada que vieram e que virão, né? E eu agradeço a todos aqueles que, antes de mim e junto comigo, trabalharam para a continuidade do grupo de pesquisa ao longo desses últimos 6, 7 anos. Então, nomeadamente, a Juliana Magalhães, o Walter Andrade, Pedro Davoglio, o Rômulo Cassi, Leonardo Godoy e
o Reginaldo Gomes. Eu sou da comissão de organização deste seminário, desde a sua primeira edição, que é um seminário que está vinculado aos trabalhos e pesquisas desenvolvidos pelo grupo de pesquisa de nome homólogo a esse evento, né, que é coordenado pelo professor Alisson na USP. O tema do seminário de todo ano, ele sempre se refere às pesquisas desenvolvidas e encerradas no ano anterior. Então, as mesas de debate, que neste ano serão 9, a partir de amanhã, sempre nos horários das 14, 16h30 e 19 horas, são compostas, em parte, por orientandos, né, e ex-orientandos e orientandas do professor Alisson, e em parte por convidados externos, pesquisadores e professores. Eu também gostaria de compartilhar com vocês uma característica desse seminário que busca a popularização do conhecimento e a divulgação da teoria marxista para além dos muros da universidade. Então, esse seminário foi concebido primeiramente durante a pandemia, no formato remoto, mas foi assim mantido para que a divulgação científica seja pública, gratuita e de alcance, né, em todo o território nacional e internacional, sobretudo na América Latina, né, uma vez que contamos com palestrantes da Argentina, México e Porto Rico. Este seminário é composto por 2 atividades, as mesas redondas e sessões de comunicação oral. As mesas redondas serão transmitidas pela TV Boitempo e aberto ao público. Já as sessões de comunicação oral, nas quais pesquisadores e pesquisadoras submeteram, né, suas pesquisas individuais e foram aprovadas pela comissão avaliadora, ocorrerá sob estrita responsabilidade do grupo de pesquisa e sem transmissão. Então, para mais informações a respeito, acessem a plataforma do site do evento, que nós já vamos disponibilizar aqui no site. Aí uma dúvida, né? Haverá emissão de certificado para ouvinte? Sim, mas apenas mediante inscrição no evento na plataforma Event3, seguindo as instruções de credenciamento que estão lá contidas. Ainda dá tempo de se inscrever até hoje, meia-noite. Então, a responsabilidade pelas inscrições e emissões de certificados é também de estrita responsabilidade do grupo de pesquisa. Então, as dúvidas elas devem ser direcionadas a nós pelo site. Por fim, eu gostaria apenas de agradecer, né, aos membros da comissão envolvidas nesse seminário, ao Boitempo pela parceria mais este ano, a Suzana Silveira, que fez um trabalho incrível ao meu lado para organizar tudo isso e que entrará na sequência, e eu espero que vocês aproveitem os próximos dias. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Alisson, e ele poderá falar sobre as pesquisas desenvolvidas nos anos anteriores e o tema desse seminário. Mas antes eu vou apresentá-lo. Então, o professor Alisson Leandro Mascaro é doutor e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, professor no mesmo departamento da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, professor emérito e implantador de cursos de graduação e pós-graduação em Direito em diversas instituições no Brasil, coordenador do grupo de pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, que foi implementado em 2016, e autor, dentre outros livros, de Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Sociologia do Direito, pela editora Guem Atlas, e pela editora Boitempo, que são títulos que estão com desconto, que vocês podem visualizar na própria descrição, né, do vídeo de hoje, de Estado e Forma Política, Crise e Golpe, e mais recentemente, Crítica do Fascismo. Então, professor Alisson, é uma grande alegria, uma honra. Passo a palavra para você. Obrigado, boa noite a todas e todos. Querida Thais Oxica, querida Suzana Silveira, minhas orientandas e assistentes na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ambas no seu doutorado na USP. É uma alegria tê-las aqui neste momento, abrindo os trabalhos deste 4º Seminário Internacional Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica. É uma alegria ter aqui junto conosco, da Faculdade de Direito da USP, do grupo de pesquisa, é uma alegria ter, mais uma vez, em conjunto, a parceria com minha editora, Boitempo Editorial. Ivana Jenkins, Kim Dória e toda a equipe de Boitempo Editorial, que alegria, em mais um ano, podermos
transmitir, podermos levar ao público do Brasil e do exterior esta reflexão, esta caminhada de pensamento crítico, para que tantas e tantos possam aprender com este horizonte de reflexão teórica. Eu quero, antes de começar propriamente a minha palestra, antes de dar início a esta reflexão, até porque antes de eu começar a palestra, eu passaria a palavra para a professora Suzana fazer também a sua saudação inicial a todas e todos, e antes de me devolver, então, a palavra para a conferência, eu quero dizer a todas e todos que para mim é muito especial, neste ano, chegarmos ao 4º ano deste seminário internacional, que começou na ocasião da pandemia, começou com toda a dificuldade do nosso público em lidar mais diretamente com ferramentas tecnológicas, mas que foi um espaço excelente para vencermos os muros da universidade e levarmos reflexão teórica, científica à nossa gente. Vocês talvez não imaginam o trabalho, a energia, o tanto que se demanda para organizar um evento como este. Eu fico emocionado por ver o meu grupo de pesquisa, tantas e tantas pessoas que estão nos bastidores, que contribuíram para este trabalho, que, junto comigo, estão em diálogo com os palestrantes do Brasil e de tantos países do mundo, e que nos darão, portanto, a alegria desta caminhada especial a partir de hoje. Para mim é uma emoção muito grande dar início a esse trabalho e começarmos esta jornada. Esta jornada que tem, neste ano, um tema, para mim, muito especial, que é o tema da minha reflexão mais direta sobre como pensar o marxismo hoje. Portanto, é, de fato, um seminário que me toca a sensibilidade e, mais que tudo, tenho aqui esta alegria de compartilhar com todas e todos vocês este horizonte de pensamento crítico em busca da transformação do mundo. Então, desde já, uma alegria, uma felicidade, cumprimento a todas e todos que nos acompanham agora presencialmente no sentido de que estão acompanhando online, ao vivo, mas também todas e todos que vierem a acompanhar este seminário posteriormente. Então, eu devolvo a palavra agora à minha querida monitora Suzana Silveira, para que faça a sua saudação. Bom, boa noite a todas e todos aqui presentes, como o professor Alisson já colocou, a Thais também. É uma honra para nós, o grupo de pesquisa, tornarmos mais uma vez esse espaço possível, ao lado e com a parceria essencial de Boitempo, enfim, para realizarmos o 4º Seminário Internacional Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, com a temática do novo marxismo e das críticas das formas e da crítica das formas sociais. Eu gostaria de saudar todos, desejar que tenhamos uma semana especial, uma semana de profundas reflexões e de trabalhos que, com certeza, enriquecerão ainda mais, enfim, o conhecimento e todos os debates sobre o marxismo. Professor Alisson, muito obrigada, é uma grande honra tê-lo e em minha trajetória, poder tê-lo como um mentor, como um professor que me acolheu de braços abertos. Gostaria de dizer dessa imensa felicidade de estar aqui, compondo essa conferência de abertura do seminário. E, enfim, sem mais delongas, acho que todos e todas estamos ansiosos e ansiosas para poder ouvi-lo nessa fala inaugural do nosso evento. Muito obrigada. Obrigado, querida Suzana. Para mim é uma honra caminharmos aqui todas e todos juntos nesta estrada de luta intelectual e de luta social. Eu quero, neste momento, iniciar esta conferência de abertura do 4º Seminário Internacional Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, tratando desta proposição que faço a respeito da sequência histórica, dos momentos históricos, da sistematização também histórica do marxismo. Muitas e muitos chegam ao marxismo, batem na porta de um conhecimento marxista por variadas razões. Algumas e alguns vão diretamente querer entender o
pensamento crítico sobre a sociedade capitalista, outras e outros estão vivendo uma vida efetivamente explorada, uma vida cujo custo da dominação, da opressão e da exploração leva a tentar entender por que a vida tem que ser esta, por que as relações sociais têm que ser estas. Por mais variadas as razões, quem bate na porta do marxismo, quem começa a estudar o marxismo, se depara com uma vastidão de lutas, de batalhadoras e batalhadores, e de pensadoras e pensadores. Porque, de fato, o marxismo tem uma história prática de mobilização social, de empreendimentos e horizontes revolucionários. Também tem uma vastidão histórica de pensamentos, de livros, de reflexões a respeito do funcionamento do capitalismo, das estratégias para a superação do capitalismo. Então, o marxismo não é apenas um elemento facilmente encontrado na obra de um ou dois autores. Pelo contrário, ele se vê numa multidão de ideias, práticas e obras que muitas vezes, nesta multidão, seus pensamentos internos, suas proposições internas, também são bastante variáveis. E, por causa disso, passa, num primeiro momento, para aquele ou aquela que vão conhecer o marxismo, dá-se uma dificuldade, eu diria, inicial, muito grande de conhecer de modo sistematizado esta vastidão de pensamento. Muitas e muitos sabem que eu tenho uma proposta de leitura do marxismo bastante minha. Ela é anunciada em algum dado em Estado e Forma Política, de Boitempo Editorial, meu livro que neste ano completou 10 anos de publicação. Então, esta obra na qual eu trato dos fundamentos do Estado e da política, nela eu anuncio, existe um modo de pensar o marxismo de maneira mais rigorosa, mais científica, que muita gente chama a este modo de pensamento de novo marxismo. É um marxismo mais refinado, mais exigente, de maior impacto, inclusive, em termos de postulação política. Este nome, esta nomenclatura, novo marxismo, começou a surgir na Europa na década de 70, 1960 para 1970. Ainda hoje não é tão usado, mas para algumas pessoas assim o é. E toda esta história de pensar o marxismo, além disso, eu desenvolvo a proposta de sistematização do andamento histórico do marxismo, das fases do marxismo, neste livro meu, que é Filosofia do Direito, da editora Gen Atlas. Portanto, no Filosofia do Direito, no capítulo 15, que é o capítulo mais extenso do livro, inclusive, por lá eu proponho uma sistematização histórica do marxismo. E eu gostaria de começar esta minha conferência de hoje para explicar como se pode ver o marxismo em sua historicidade. Antes de eu aqui estabelecer este sistema para que entendam as fases, os pensadores, os movimentos do marxismo, eu gostaria de começar esta conferência com uma preliminar fundamental. Nós, via de regra, temos a tendência de pensar o marxismo a partir de referenciais assentados intelectualmente nos ambientes tradicionais das universidades. Então, por muito tempo, nós, aqui no Brasil, da América Latina e de outras regiões do mundo, lemos o marxismo a partir de referenciais europeus, por conta das lutas europeias, que foram magníficas, lembremos nós, da própria Revolução Russa, e tantas batalhas que se deram no espaço europeu e no espaço do capitalismo central, que fizeram com que o mundo inteiro contasse sua história, começasse a entender sua história a partir das balizas deste espaço que é o espaço do capitalismo central. Eu tenho uma proposta divergente
de leitura histórica do marxismo. Esta leitura divergente, inclusive, penso que é fundamental para o presente momento da humanidade, momento no qual, inclusive, a Europa e os Estados Unidos encontram-se, eu diria, blindados, fundidos numa só plataforma de ação capitalista, que faz com que, no espaço das lutas políticas europeias, não é só da universidade, das lutas, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, da classe trabalhadora europeia e estadunidense, e destes países do chamado capitalismo central, marxismo quase seja um anátema, quase seja um palavrão. Então, por causa disso, temos dificuldade em ler a pujança da luta de transformação do modo de produção capitalista se nós tomarmos esta leitura mediante este círculo espacial do capitalismo central, porque este círculo não quer fazer crítica de transformação do modo de produção. Não quer e não pode. A Universidade dos Estados Unidos, se quiser fazer uma crítica ao capitalismo, ela tem sua fonte de financiamento cortada imediatamente. Ela pode fazer crítica pontual, parcial, a algumas circunstâncias, a alguns efeitos, a algumas balizas apenas da reprodução geral do capital. Jamais ao capitalismo, jamais às formas sociais do capital. E por isso, eu fiz questão de que neste ano de 2023, este seminário internacional que organizo e presido tratasse do novo marxismo e das formas sociais. Porque não está em causa apenas o efeito de uma forma social capitalista. Está em causa a forma social capitalista, ela, não só algum efeito. Porque se nós colocarmos na berlinda os efeitos do capitalismo, podemos tentar melhorar, corrigir, retificar alguns desses efeitos. No entanto, remanesce a causa. É preciso colocar na berlinda as causas. É preciso que nós coloquemos na berlinda as formas sociais do capitalismo. E isto dói para muitas e muitos no mundo que querem apenas melhorar o capitalismo, que querem, eventualmente, a representatividade dentro do capital, dentro das empresas, mas se trata de pensar a forma mercadoria, a forma empresa, e não representatividade dentro da empresa, apenas. Não se trata de pensar que nós venhamos a ter alguns nacos do Estado e do direito para podermos, nesses pequenos espaços, procedermos a boas políticas públicas. Trata-se de pensar a forma da política, que é a forma estatal, a forma do direito, a forma das políticas públicas. Por que nós preferimos tratar de políticas públicas e não tratar da única política que pode mudar o mundo, que é a revolução? Por que esta linguagem progressista para nestas pequenas primícias que lutam, que se dão no dia a dia em termos de batalha, mas que nunca travam a batalha fundamental? Eu quero aqui lhes dizer que, de fato, o capitalismo central tem enorme dificuldade, eu diria até mesmo que tem dificuldade estrutural em entender o passo do capitalismo. Por isso, no século XXI, não se dá, como se deu no século XIX e no século XX, em muitas dessas ocasiões, não se dá a leitura crítica do capitalismo saída do seio do capitalismo em contradição, mas pujante do capitalismo central. Marx, na Alemanha, na França e na Inglaterra, estava vivendo e transitando, e no exílio, claro, não porque quisesse, mas por perseguição, estava exatamente no coração da pujança do capital, observando a desgraça que esta pujança ocasionava na maioria, que era a classe trabalhadora da Europa e do mundo. Eu diria que nos tempos de hoje, este capitalismo central não permite mais espaços majoritários, espaços maiúsculos de crítica. Muito pelo contrário, a crítica está nos nossos rincões do que o capitalismo central chama de resto do mundo,
porque para nós esta contradição não tem como ser encoberta. Esta contradição não tem como ser aplacada mediante bolsas de pesquisa, mediante boas intenções, mediante apenas resoluções estéticas de problemas sociais, porque a fome, a guerra, o imperialismo, o poder, eu diria, horrendo do capital, das burguesias nacionais, tudo isso destrói a nossa gente do mundo inteiro. Então, incrivelmente, eu quero aqui propor que no século XXI, o espaço para poder pensar melhor a crítica do capitalismo, para poder alcançar o estado da arte do marxismo e das lutas sociais, se faz exatamente neste chão que antigamente se dizia que era do terceiro mundo. Depois passou a ser dito, em termos também eufemísticos, países emergentes. Somos nós, os países pobres do mundo, os povos pobres do mundo, os povos explorados, mas explorados de tal sorte que não tem sequer o recurso de uma espécie de remendo deste pano rasgado para fingir que o problema não é o capitalismo, o problema é o capitalismo. Então, eu tenho muita alegria em inaugurar este seminário internacional, porque penso eu que o Brasil é o espaço privilegiado para iluminarmos o mundo em termos de teoria crítica, em termos de teoria marxista, porque isso não vem mais dos Estados Unidos, isso não vem mais da Europa, não vem da Rússia, que tem uma história já mais recente de ser anticomunista, devido a toda a saída das condições dadas por lá na experiência da União Soviética. Também com dificuldade não vem da China, porque a China, tendo feito um trabalho magnífico, revolucionário, lá nos meados do século XX, ela tem uma espécie de tour de force nas últimas décadas, tour de force vitorioso, de alguma maneira, mas uma espécie de mudança forçada para conduzir alguns aspectos, eu não diria que sejam todos, mas também não diriam que sejam desprezíveis a ponto de não serem nem sequer tomados em linha de conta. Mas a China também tem uma dinâmica que está se apresentando numa certa imbricação, ainda que não total, ainda que relativamente divergente, com as próprias formas econômicas do capital em nível mundial, e também com a forma política estatal, tal como se assenta. Então, eu diria que também não há uma total possibilidade de uma leitura, eu diria, científica, rigorosa, plena, revolucionária, nos espaços estes relativamente vitoriosos, onde partidos comunistas tomaram o poder e efetivamente fincaram raízes e desenvolveram, ao seu modo, algumas das suas implicações na administração do capital e nas tentativas variadas de moldar esta reprodução do capital, ou de amansar esta reprodução do capital, ou mesmo de vislumbrar a saída da sociedade estruturada pelas formas capitalistas, como a forma mercadoria e a forma valor. Então, o Brasil, de fato, é um espaço privilegiado, porque também não é um espaço, eu diria, tão afastado do capitalismo central, que não sirva sequer de laboratório. Países, eventualmente, muito pobres, muito sem grande expressividade no quadro geopolítico mundial, podem até tentar processos de transformação social e o seu impacto é menor. Inclusive, a contraposição do capital mundial pode ser até um pouco menor. São países que escapam àquele que é o eixo geral da geopolítica do capital. O Brasil não. O Brasil é um laboratório tão imenso de experiências que até aquilo que nem beira socialismo, nem sequer quis falar de socialismo, como é o caso do Brasil de centro-esquerda, destes anos, destas décadas iniciais do século XXI, isso não serve de laboratório imediato. Com Lula e Dilma, já há golpe. Então é preciso pensar que forma é essa do Estado. A democracia do Brasil, ela é estruturada de que modo e o que é a democracia no capitalismo? Porque sempre ela é uma forma de contenção de qualquer interesse da classe trabalhadora
no sentido de transformação social. Todos os governos são de coalizão. Se não são de coalizão, ele tem que respeitar os contratos, as garantias instituídas. Então, este espaço nosso, no qual a fratura é mais exposta, nos revela, inclusive, o acerto e o desacerto das formas do capital e, principalmente, das formas de luta na nossa sociabilidade. O que no capitalismo central não há sequer espaço para se tentar fazer, toda vez que se anuncia algo mais progressista no capitalismo central, logo em seguida, isso é uma espécie de quimera, não tem grande consecução, e, eventualmente, nos espaços ainda mais, eu diria, empobrecidos do capitalismo mundial, esta experiência sequer é gestada ou sequer é levada adiante de modo universal, porque quase sempre isto também está em linha de conta de uma certa idiosincrasia daquela sociedade, das especificidades locais. O Brasil já é um país cuja plataforma capitalista é bastante inserida mundialmente, e, ao mesmo tempo, aqui se dá a possibilidade de uma fratura, na qual, então, se faz brilhar esta potência de uma reflexão crítica sobre o capital. Por isso, eu quero aqui dizer que a minha proposta de leitura, que desenvolvo em tantos livros como Estado e Forma Política e também em Filosofia do Direito, esta proposta não é igual aos modelos do capitalismo central para ler o marxismo. Esta proposta é muito minha. No ano passado inteiro, ano de 2022, o grupo de pesquisa na USP, meu grupo de pesquisa na USP, centenas de pessoas pesquisaram esta minha classificação do marxismo, e o resultado é este seminário de 2023, que dialoga diretamente com este propósito meu de classificar o marxismo a partir de outro horizonte, a partir de outra perspectiva, e não aquela simplesmente do espaço europeu. Pois bem, eu quero dizer que, em termos de cronologia, existem algumas fases do marxismo. A primeira delas, imediata, é aquela na qual o marxismo está se estruturando, se constituindo. Isto é diretamente advindo da vida, da luta, e, em especial, da obra de Karl Marx e de Friedrich Engels. Portanto, Marx e Engels, no século XIX, podem ser tomados como o esteio fundacional de uma ciência sobre o capitalismo, que é o marxismo, e esses dois pensadores podem ser tomados como clássicos do próprio marxismo. Depois de ambos, no final do século XIX e no começo do século XX, nós temos um movimento que ou anda de lado ou anda para trás, em face desse do marxismo tradicional. É o que muita gente chamou de Segunda Internacional, porque aquela de Marx e Engels, que era a Internacional Socialista, passou então a ser chamada de Primeira Internacional. A posteriori, passou a ser chamada de Primeira Internacional. E uma Segunda Internacional se organizava quase sempre, ressalvadas aqui algumas exceções, mas organizava-se quase sempre como um movimento de trabalhadores em busca do reformismo, não da revolução. Então, esta Segunda Internacional tem por característica pensar que não se deve lutar contra as formas do capital, mas se deve minorar os efeitos destas formas do capital. Salário mínimo, férias, 13º salário, ganhos sociais, conquistas sociais e, eventualmente, o nome mais simbólico a servir aqui de referência para a Segunda Internacional foi Karl Kautsky. Kautsky, que, quando jovem, era muito ligado ao próprio Engels e que, depois de uma certa idade, de certas posições políticas, se torna aqui aquele que Lenin chamará de renegado Kautsky, aquele que andou de lado, no mínimo, mas em especial andou para trás no que tange às lutas revolucionárias. Lembrando que Engels, no momento em que este reformismo começou, o jovem Kautsky era muito próximo de Engels mobilizou Kautsky para, juntos, escreverem um livro chamado O Socialismo Jurídico, que é publicado aqui em português por Boitempo Editorial, e nesta obra, Engels e Kautsky avançam contra estas ideias que quereriam manter o capitalismo como estava, apenas fazendo alguma reforma. Então, este socialismo mediante o direito, socialismo de juristas, ou socialismo jurídico, como o título do livro assim o diz. Marx, Engels como clássicos no século XIX. Na transição do XIX para o XX, a Segunda Internacional reformista entra na história do marxismo
porque boa parte de seus autores se insurge contra o marxismo. Então, serve aqui de referência, ainda que boa parte dela em negativo. Quando então, como um raio em céu azul, para muita gente, surge o movimento revolucionário russo, que depois engendrará a União Soviética. E este movimento é um movimento belíssimo, inclusive em termos teóricos, porque ele rompe com o reformismo da Segunda Internacional e depois será tido este movimento como o movimento de uma terceira internacional revolucionária, cujo principal nome, cujo principal líder e principal pensador é Lenin. Lenin tem um aspecto decisivo para uma outra inflexão do marxismo no século XX. Fazer ciência, fazer conhecimento e, junto com isso, fazer a revolução. Nas condições em que se apresentavam as sociedades daquele período. Então, de fato, Lenin tem algumas experiências bastante inovadoras para a tática e a estratégia da revolução. Junto com Lenin, eu lembro de nomes aqui extraordinários na teoria, como Evgueni Pachucanes, o maior jurista da história do marxismo, o maior pensador crítico do direito de todos os tempos, que publicou Teoria Geral do Direito e Marxismo. O ano que vem, 2024, se comemoram 100 anos da publicação da Teoria Geral do Direito e Marxismo. Inclusive, eu próprio estou à frente de alguns eventos aqui no Brasil e no exterior em memória, em lembrança, em comemoração deste centenário da obra de Pachucanes. Junto com Pachucanes, mais outros autores tão decisivos, como Isaac Rubin, este grande teórico da economia do marxismo, que pode ser pensado junto com Pachucanes e, em especial também, os dois junto com Lenin, como pensadores incontornáveis de uma nova inflexão do marxismo. Depois deste momento revolucionário, no final da década de 10, início da década de 20, eu quero propor aqui a todas e todos que abrem-se, ao mesmo tempo, dois braços do marxismo. O primeiro dos dois braços, o das tentativas teóricas ligadas diretamente às tentativas práticas revolucionárias. Então, os países, os partidos, os movimentos sociais, as lutas em todo o mundo que buscavam estabelecer a ruptura com sociedades capitalistas e a construção de revoluções socialistas. Muitas delas que são conhecidas de nós diretamente. Eventualmente, a mais decisiva de todas, a que tem impacto, eu diria, inclusive econômico muito, geopolítico muito estabelecido, a própria Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung. Então, o que estou dizendo é que houve, a partir de Lenin, toda uma série de debates práticos do marxismo que na própria União Soviética não se esgotaram com Lenin, com Pachucanes ou com Rubin. Pelo contrário, perseveraram com tantos outros autores como Bukharin, Stalin, Trotsky e toda uma pleiade de referências, muitas delas, inclusive, antípodas entre si, não eram todas concordes entre si, tinham, inclusive, bastante divergência entre si, e que estavam num movimento de fazer teoria a partir de lutas revolucionárias práticas. O mesmo que se deu com a China. Mao Tse-tung é, efetivamente, um homem de um pensamento filosófico notável, só que é mais conhecido historicamente pelas suas posições de timoneiro da revolução, de líder de um processo revolucionário, que, inclusive, liderou uma segunda etapa desse processo revolucionário, não só contra os inimigos externos ou os inimigos burgueses internamente postos, mas contra a burocracia socialista. Então, o momento no qual surge, na década de 1960, a Revolução Cultural, como dar novos passos no sentido da superação do domínio burocrático da sociedade pelo partido ou pelos burocratas que visariam aqui falar em nome do povo. Toda uma série de reflexões por aí. Também na América Latina. E o caso mais notável aqui entre nós é Cuba. Mas, além de Cuba, diretamente das lutas revolucionárias, toda uma série de pensadoras e pensadores da própria América Latina que estavam em contextos de luta, e eu quero também lembrar aqui
de Carlos Marighella, cuja reflexão, inclusive da ação revolucionária, é uma reflexão de altíssima qualidade em termos de teoria e de prática, ainda que o êxito de transformação social, ou mesmo de galvanizar uma sociedade inteira, não tenha sido logrado pelo próprio Marighella, mas não é só de revoluções vitoriosas que se faz a caminhada do marxismo, mas também de revoluções que enfrentaram bloqueios, que enfrentaram contradições, muitas delas internas, outras delas meramente externas, deste processo de luta. E também lutas em tantos outros espaços do mundo, como ainda em Ásia, o que se vê com a luta do Vietnã, e teóricos de guerra revolucionária como Vodjap e tantas mais, que desenvolveram reflexões preciosas para pensarmos as lutas do nosso tempo, e, em especial, a África, com tantos processos de descolonização, tantos processos de independência, tantos processos de tentativa de construção de sociabilidades socialistas, e algumas delas, eventualmente, notáveis, que estão, inclusive, no campo dos países irmãos nossos do Brasil, de fala de língua portuguesa. Então, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, tantos espaços, Moçambique, que permitiram fazer com que a luta revolucionária também se visse confrontada com experiências do cotidiano. Então, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel foram, ao mesmo tempo, líderes políticos de massa e também teóricos, e também pessoas cuja reflexão tratava de assuntos concretos da nossa sociabilidade. E isto, eu só estou tomando aqui o exemplo mais próximo de nós, em termos linguísticos e, eventualmente, afetivos, que são os países de língua portuguesa, mas por tantos outros países isto também se deu. E por tantos países também da América Latina, tentativas de luta revolucionária se deram, algumas até com algum grau de engendramento e de organização prática, e mesmo até de êxito parcial, além deste êxito, eu diria, substancioso, que é o cubano. Pois bem, eu diria que, então, que depois deste primeiro movimento do marxismo clássico com Marx e Engels, uma segunda internacional reformista, quase que antimarxista, depois uma terceira internacional, ou movimento revolucionário russo-soviético, este sim pensando a revolução e fazendo a revolução, nós temos um primeiro braço posterior a isto, dos pensadores e pensadoras que estavam em luta revolucionária e tinham em vista as circunstâncias, as demandas, as dinâmicas das lutas concretas. O segundo dos braços, que vai surgindo ao tempo deste andar das lutas revolucionárias, dos combates às lutas revolucionárias, é a caminhada daquele que é o marxismo intelectual, quase sempre da universidade. Este marxismo de perfil mais acadêmico, de perfil mais teórico, ele se desenvolveu enormemente no espaço ocidental, ele se desenvolveu no espaço europeu, estadunidense, também latino-americano, nos ambientes nos quais muitas e muitos se aproximaram do marxismo por razões científicas, teóricas, de entendimento da sociabilidade, ainda que os espaços de luta não fossem tão pronunciados. Este movimento, que começa na década de 1920 e vai até a década de 1960, inclusive, vai acabar no final da década de 1960, a posteriori, ele foi chamado de marxismo ocidental. Nós, em geral, colocamos aspas nesse ocidental, porque não é tecnicamente só o Ocidente, pode haver marxistas que pensam neste perfil, com esta característica, até no Japão. E há gente pensando assim por muitos espaços do Oriente. Mas é porque, tradicionalmente, esses marxistas não estavam envolvidos diretamente com as lutas do leste europeu, da União Soviética, da China, nem de Cuba. Estavam nos espaços da Europa Ocidental, dos Estados Unidos ou da América Latina, de tal sorte que Perry Anderson, este enorme historiador do marxismo, passa a chamar esta gente de marxismo ocidental, em diferença
das características do marxismo de Mao Tse-tung, do marxismo de Vodiap, de Ho Chi Minh, que nem tem ligação muito direta com o de Mao Tse-tung, para falar de gente muito diferente entre si, que também não é parecido com o marxismo do Che Guevara, que não é parecido com o marxismo do Samora Machel, que não é parecido com o marxismo do Agostinho Neto, ou do Amílcar Cabral, ou do Marighella, ou de tantas outras pessoas e lutadoras e lutadores. Esse marxismo ocidental é um marxismo que, em geral, a universidade conhece. E muitas e muitos que vêm a mim e que estão aqui nesta minha conferência de hoje, a partir de espaços acadêmicos e intelectuais da universidade, via de regra, é este o marxismo mais pronunciado, o marxismo mais falado. Eu proponho que esse marxismo seja lido em 3 vertentes. Eu trato de cada uma dessas vertentes, inclusive, uma a uma, em filosofia do direito, falando não só do direito, falando da política, da economia, da filosofia, de cada um desses eixos. Então, esse marxismo ocidental pode ser pensado a partir de 3 eixos que vão surgindo na década de 1920 e vão até a década de 1960. O primeiro deles é o do debate italiano, porque a Itália não fez uma revolução socialista e tinha um partido comunista de alguma expressividade, eventualmente de grande expressividade na segunda metade do século XX. Então, esse debate italiano, que não conseguiu fazer revolução, mas se indagava do porquê que não conseguia fazer esta revolução, esse debate é muito simbolizado pela figura de Antônio Gramsci. Gramsci, um herói da luta revolucionária, da luta da classe trabalhadora, que sofreu perseguições atrozes sob o fascismo e sob Mussolini. Antônio Gramsci tem toda uma obra para tentar explicar por que países como a Itália não faziam revolução como a Rússia fez, como a China fez, como Cuba eventualmente fez. Então, o próprio Gramsci vai dizer que são países como a Itália de perfil ocidental. Muita gente discorda desta diferença. O capitalismo é o mesmo. Não tem diferença aqui substancial. Portanto, as estratégias deveriam ser as mesmas. Mas Gramsci, operando esse par que ele propõe, Ocidente e Oriente, ele então vai dizer que em países ditos ocidentais, do capitalismo central, a guerra revolucionária não era de movimento, era guerra de posição. Era ficar no seu lugar, tentando ganhar algo da luta da hegemonia de dentro desse país, enquanto a Rússia, a China, Cuba e outros países mais faziam guerra de movimento, iam para o ataque. Isso, em algum momento, podia ser lido como um choro, mas passa a ser lido por boa parte dos marxistas e das marxistas que estão mais confortavelmente assentados na sua poltrona, lendo livros, escrevendo TCC, xingando na internet, parecendo que é revolucionário de alta qualidade porque faz pronunciamentos em redes sociais. Esta gente prefere esta leitura que vai dizer assim, não há condições para fazermos a revolução hoje. Então, começa aí esta espécie de apoio constante de dizer sobre correlação de forças. Nós não temos correlação de força para fazer a transformação do capitalismo, então vamos fazendo o que podemos. Isso é uma antessala do reformismo. E isso gerou, dentre outras leituras, o debate italiano. Eu, inclusive, trato desse debate italiano em filosofia do direito com mais especificidade, gerou aquilo que se chama de eurocomunismo. Uma leitura de que não se deve fazer revolução. O Partido Comunista Italiano acreditava que se devia apostar na democracia. E aí vem toda uma série de desatinos em torno desta leitura marxista muito enfraquecida. Eu também trato destas posições dos italianos, me ocupo bastante delas, em Crítica do Fascismo, meu mais recente livro, da Boitempo Editorial, o Kim teve ocasião de falar a esse respeito, e aqui uma boa parte do livro é para discutir o caso italiano, as circunstâncias da própria Itália. Um segundo movimento deste marxismo ocidental é o movimento que está consubstanciado na obra de Georg Lukács, como alguns queiram pronunciar no húngaro, e Ernst Bloch, o alemão Bloch. Esses dois pensadores têm características próprias, advieram de um movimento muito específico de formação intelectual. O Lukács tem algumas fases internas do seu pensamento. Bloch tem sempre uma mesma característica de pensar a utopia
e a esperança, e são pensadores que também são bastante típicos do marxismo ocidental. Como ainda típico do marxismo ocidental, é um terceiro conjunto, então eu falei que o primeiro é o italiano, o segundo é o de Lukács e Bloch, e o terceiro conjunto é daqueles pensadores da conhecida, chamada, inclusive por um rótulo só, Escola de Frankfurt. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse e tantas mais que estavam em torno desse pensamento dos frankfurtianos. Os frankfurtianos tiveram pouca aderência política imediata na sua própria trajetória, embora Marcuse tenha tido expressividade de luta, mas Adorno e Horkheimer não tiveram tanta expressividade, mas tiveram contribuições, eu diria, teóricas, filosóficas, bastante decisivas para pensar a estrutura da própria sociabilidade capitalista. Este conjunto é o chamado marxismo ocidental. Para muita gente da universidade, isso é marxismo. Só que para muita gente da luta transformadora, esse é o pior marxismo. Porque é o marxismo para fazer TCC, iniciação científica, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Mas não operamos com isso a revolução. E muita gente, pensando mais concretamente, opera a revolução. E o resultado é que não todos, mas eu diria que a maioria dos pensadores do marxismo ocidental foi se acomodando, seu pensamento foi se instalando de modo rigoroso em termos intelectivos, mas descompromissado de lutas políticas, e o caso é que, então, o conjunto do marxismo ocidental passou a ter característica de reformismo, ou então de constatação da falência do capitalismo sem que pudesse, a partir daqui, surgir alguma coisa distinta ou uma luta distinta. Isso é muito típico, por exemplo, do pensamento dos frankfurtianos, que fazem uma leitura negativa do capital, mas não percebem como escapar do próprio capitalismo. Ou do Gramsci, que dizia que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. Então, uma espécie de lástima ou de impotência por não saber como mudar o mundo, que é bem diferente de Lenin, Mao Tse-tung e tantos outros mais que iam adiante. Mesmo Rosa de Luxemburgo, nesta transição do final da Segunda Internacional já para os períodos revolucionários, que era uma teórica para agir e não simplesmente alguém para fazer tese de doutorado em economia, embora ela fosse uma brilhante teórica da economia, como das melhores que a história já pudesse ter tido, mas era uma pensadora para a prática, e isso foi se perdendo depois com o chamado marxismo ocidental. Então, agora começo a minha proposta de leitura, e que é de muita gente também, mas os termos pelos quais eu faço essa sistematização são bastante originais, e desenvolvo isso mais uma vez aqui em Filosofia do Direito. Começa um movimento de superação desta leitura, eu diria, tradicional do marxismo ocidental. Esta leitura, por falta de um nome para dar para ela, estes movimentos, por falta de nome para dar para eles, foram chamados, desde então até hoje, de novo marxismo. Eu tomo cuidado de colocar aspas neste novo, porque novo, claro, tem referência a alguma coisa que lhe antecedeu. Então, pode ser que daqui a 100 anos o que se chamou novo é alguma coisa já bastante antiquada. Mas, de fato, perante a referência mais típica, mais tradicional, de que a pessoa se abeira do marxismo pelo marxismo ocidental, que é o marxismo que serve para lastimar o capitalismo, mas não encaminha um sentido de transformação social, este movimento que surgiu para depois disso é bastante divergente. E este movimento tem uma espécie de antecessor, ou então uma espécie de primazia muito própria. Aquele pensador que fecha o marxismo ocidental e que vai dizer: marxismo não é um jeito de entender o mundo, mais um. Marxismo é um rigor científico para entender o capitalismo, suas formas sociais, sua estrutura, e descobrir qual é a ciência para sairmos dessa estrutura, para rompermos com essa estrutura, para superarmos o capital. Esse pensador foi o francês Louis Althusser, que aqui em português costumamos arredondar, abrasileirar, aportuguesar mais seu nome, falamos Althusser. Louis Althusser, ele representa aqui uma ruptura
com a leitura tradicional do marxismo, inclusive porque ele vai se levantar contra esta visão dos partidos comunistas, que já eram cansados, partidos comunistas já fazendo acordo por décadas com as burguesias nacionais dos seus países e impedindo as massas de fazerem a revolução. Althusser vai dizer, a função do Partido Comunista não é apoiar a democracia burguesa para ver se sobra uma migalha disso para a classe trabalhadora. Isso quem faz é reformista. A função da luta revolucionária é fazer a revolução. E o marxismo não é uma interpretação de mundo como é a interpretação da direita, como é a interpretação do religioso, como é a interpretação de alguém que tenha qualquer outro ponto de partida. Não é um jeito de ver o mundo. O marxismo se põe como uma ciência para a compreensão da sociabilidade capitalista. Tanto é que se o marxismo não sabe de alguma coisa e nós começamos a entender que existe um dado sobre o capitalismo, que até então os marxistas não falaram, e este dado é científico, o marxismo incorporará isto, porque esta é a leitura científica da sociedade. E Marx, dirá Althusser, não é um intérprete filosófico da sociedade. Marx não é bem só um filósofo, como foi Hegel, como foi Kant, como foi Voltaire, como foi David Hume. Marx é o descobridor de um continente científico, que é o continente da sociabilidade, da historicidade. Então não é apenas um intérprete, não é mais uma sequência que veio de Kant, passou por Fichte, Hegel e Feuerbach. Muito pelo contrário, é descobridor de algo fundamental. Tanto quanto Freud, que descobre o continente do inconsciente, não é apenas mais um intérprete da mente humana, como poderia ter sido a Madame Blavatsky. Enfim, não é alguém que está nessa sequência, é o descobridor de uma ciência. Bem como Marx, aqui não é alguém que está no nível de uma espécie de leitura interpretativa da economia, como a de Adam Smith. Enfim, não se trata aqui de propugnar falsas ciências do indivíduo ou da mão invisível. Pelo contrário, se busca entender quais são as formas estruturantes do capital. Então, Althusser vai dizer, o marxismo é uma ciência. Só que não uma ciência só para fazer ciência. O marxismo é uma ciência e uma revolução. Isto aqui é fundamental. Esta dinâmica é decisiva, porque isto chocava o marxismo até então estabelecido nas universidades ou nos partidos comunistas já esclerosados, já antiquados, que diziam não há condição de fazer a revolução. Quando Althusser faz isso na França, nos meados da década de 60, vejamos que Marighella está no mesmo par no Brasil, dizendo os partidos comunistas, o Partido Comunista do Brasil não me deixa lutar contra a ditadura, então eu vou lutar contra a vontade do meu partido, porque a vontade do meu partido era fazer acordo com a burguesia, primeiro industrializar o Brasil, primeiro desenvolver a burguesia e um dia, quem sabe, avançar contra a burguesia. Tudo isso é anti-revolucionário destes partidos ditos comunistas. Então, Althusser rompe com todo este quadro e foi um choque na história. Etienne Balibar, eventualmente o mais brilhante discípulo de Althusser, desde a década de 70, desenvolve obras notáveis, como 5 estudos do materialismo histórico, a ditadura do proletariado, ou então a filosofia de Marx, que eu tive a ocasião, inclusive, de lançar, poucos meses atrás, a tradução para o português da editora Da Vinci, e que faço o prefácio deste livro. E o próprio Etienne Balibar vai dizer, um marxista, ele estuda a ciência do capital, sobre o capitalismo e sobre a saída do capitalismo para fazer a revolução. Ciência é a revolução. E isto vem numa estrada pela qual vem tantos pensadores e pensadoras brilhantes desta caminhada a partir de Althusser, como Pierre Macheret, como o próprio Etienne Balibar, que aqui já disse, Alain Badiou, e, por exemplo, Dominique Lecourt, dentre outras e outros, esta enorme pensadora e batalhadora que nos orgulha na América Latina, que foi Martha Harnecker. Então, daqui sai um braço que se pode pensar se chame novo marxismo. Mas não é só este braço. Agora eu começo a sistematizar o que se poderia chamar de novo marxismo. Também no Filosofia do Direito, eu tenho uma proposta de que todas as leituras chamadas de novo marxismo, elas podem ser pensadas a partir de 3 eixos e uma tangente. Então, eu gostaria aqui de tomar liberdade de ensinar a todas e todos
o que eu desenvolvo em dezenas de páginas do Filosofia do Direito. Eu digo que o novo marxismo começa na década de 1960 e, desde então, ele se apresenta como uma leitura e uma forma de compreensão e ação que se põe de modo muito distinto daquele do marxismo ocidental, e estes horizontes de novo marxismo podem ser pensados em 3 eixos e uma tangente. Então, alguém poderia dizer, então são 4 linhas, sim, 3 eixos fundamentais e um que tangencia. E eu tomo a liberdade de dizer, proposta minha, que um tangencia, porque alguns desses autores têm algumas coisas que estão no campo do marxismo, outras não. Então, para evitar esta discussão estéril, eles são ou não são marxistas, eu digo, há 3 eixos que podem ser pensados de maneira marxista e um de tangente, cujos autores têm parciais contribuições ao marxismo. Por isso que eu não digo que há 4 eixos, digo que há 3 e uma tangente. Pois bem, o eixo central desta reflexão marxista, eu desenvolvo isso em Filosofia do Direito, desenvolvo em tantos outros livros meus, enfim, reflexões como tais. Este eixo central tem no seu primeiro pilar a trajetória de Althusser e dos althuserianos, que vai dizer que marxismo, em termos de ciência, é a leitura das formas sociais do capital a partir do livro principal científico de Marx, que é O Capital. Então, é dar aqui um reforço à descoberta de como funciona categorialmente o capitalismo a partir dessa descoberta de Marx em O Capital, que é o livro mais importante do marxismo. Por isso, uma das primeiras obras de Althusser é Por Marx, a favor de Marx, que é traduzido esse livro aqui em português pela editora da Unicamp. E um outro livro fundamental de Althusser é Para Ler o Capital, para ler o livro O Capital. Como se deve ler o livro Capital. Então, eu diria que aqui está um eixo decisivo. Um pouco depois de Althusser, em paralelo, não mais na França, mas na Alemanha, alguns pensadores, estes mais adstritos não a uma luta revolucionária, mas uma espécie de sucessão do marxismo ocidental em termos de modo de ser desses intelectuais. Eles não eram agentes revolucionários, mas eram bons leitores, rigorosos leitores científicos da sociedade, que vão rompendo com aquela leitura muito tradicional do marxismo ocidental e que passam também a querer compreender Marx a partir de categorias decisivas, como aquela do valor, como aquela da mercadoria. Então, Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt e outros mais começam uma leitura sobre o valor, sobre a reflexão acerca das categorias econômicas de Marx, que tem um proveito muito importante para nós, que quase estão, não fossem, eu diria, caminhadas distintas, quase se somam a uma proposta de Althusser e dos althusserianos em ler Marx a partir da chave das categorias econômicas do Capital. Então, que categorias são estas? Parar de ler Marx apenas naqueles arroubos ou frases muito bonitas do jovem Marx. Então, na Alemanha também houve um movimento nesse sentido. No entanto, o movimento mais frutífero da Alemanha, que se dá também em paralelo com este de Backhaus e Reichelt, mas também em paralelo com o de Althusser, um pouco depois, é todo um movimento que na Alemanha vai se chamar de teoria da derivação, ou então, segundo alguns, escola da derivação, ou ainda, segundo alguns, debate da derivação. Porque esta pergunta que fazem os alemães, como, dentre outras e outros, especialmente Joachim Hirsch, esta pergunta decisiva é: como a forma social do capitalismo se põe num conjunto de formas sociais no plural? Porque se a sociedade é estruturada pela forma mercadoria, se diz Marx, no capitalismo tudo é uma imensa coleção de mercadorias, por que nós temos formas que estão ligadas à forma mercadoria, como valor, como dinheiro? E por que há Estado e há direito? Será que uma forma está aqui como a forma mercadoria? A forma Estado está lá sem nenhuma relação uma com a outra e, de repente, elas se encontram? Não. A descoberta decisiva é que, no capitalismo, a forma mercadoria é o ato desta sociabilidade. Tudo é mercadoria.
Tudo toma forma de mercadoria, porque, em especial, o trabalho no capitalismo tomou forma de mercadoria. É trabalho sob forma assalariada. Para que seja trabalho sob forma assalariada, os sujeitos têm que tomar forma de sujeito de direito, porque aí eles podem comprar e vender forças de trabalho. É por causa da mercadoria que se desdobra a forma sujeito de direito. E é também por causa da mercadoria que se desdobra a forma Estado, que é aquilo que eu desenvolvo em Estado e forma política, uma forma política especificamente estatal. Diz a escola da derivação. Não é simplesmente um acaso, não é simplesmente um encontro. É porque a forma mercadoria deriva inexoravelmente numa forma de subjetividade jurídica e numa forma política estatal. Por isso esse debate é o chamado debate da derivação do Estado e do direito, debate da derivação das formas sociais. Eu trato muito disto aqui em Estado e Forma Política e tenho um querido orientando, meu mais antigo orientando, Camilo Onoda Caldas, que orientei no seu doutorado. Ele tem um livro especificamente para falar da teoria da derivação do Estado e do Direito, que é publicado aqui entre nós no Brasil, pela editora Contracorrente. Pois bem, este eixo de Althusser vai se complementando, é o eixo central, com uma leitura da derivação. Se soma a isso ainda mais um reforço com todas as descobertas que na década de 1970 e 1980, na Europa e por todo o mundo, foi se fazendo no campo da economia, com teóricos daquilo que se chamou de teoria da regulação marxista. Então, pensadores como Michel Aglietat, Alain Lippietz, Robert Boyer e esta notável economista do marxismo, que foi Suzanne de Brunnhoff. Todo esse conjunto de pensadores vai, inclusive, avançar uma casa na nossa compreensão do marxismo, porque vai dizer, além de descobrirmos as formas gerais do capitalismo, é preciso também descobrir os termos médios da reprodução destas formas gerais. Então, esta escola da regulação é quem propõe, é quem vai lapidar de modo exemplar ferramentas como estas de entender que o capitalismo tem fases, como a do Fordismo e a do pós-Fordismo. Então, em Estado e Forma Política, eu tomo, inclusive, esta explicação e avanço nessa explicação no capítulo 5º, que é o último capítulo do livro, no qual eu trato das questões econômicas e também desenvolvo isso em Crise e Golpe, meu livro também da Boitempo Editorial, no qual eu explico a crise do capitalismo a partir dos termos médios desta crise. Fordismo. Crise do Fordismo foi uma. Pós-Fordismo. A crise do pós-Fordismo é outra. Ela se arma de um certo modo e ela se aproveita desta mesma crise de outras formas também. Então, o que estou dizendo é que há todo um conjunto de pensadoras e pensadores decisivo para refletirmos sobre a economia, que nós, em termos marxistas, mais rigorosamente, a partir desta escola da regulação marxista, preferimos falar de termos médios como Fordismo e pós-Fordismo do que falarmos, eu diria de modo quase errado, estado de bem-estar social e neoliberalismo, porque é possível que se veja antes um estado de bem-estar social e hoje um neoliberalismo. Só que a culpa disso não é de governantes neoliberais caprichosos. A culpa é de regime de acumulação, modo de regulação do próprio modo de produção capitalista. A culpa é do modo de produção. E nós não podemos desperdiçar esta luta revolucionária para dizer é porque um governante neoliberal que nós sofremos. O problema é do capitalismo. E o governante é só mais uma pedra nesse caminho, desta estrada do flagelo do próprio capital. Este conjunto é a estrutura principal do novo marxismo. E eu digo que há mais dois braços aqui. Um desses braços é o que eu chamo de alternativismos políticos do marxismo, porque eles partem da mesma base de uma leitura do novo marxismo. Preferem ler um Marx rigoroso, científico, de O Capital. Também tem uma mirada por mudar o mundo, como era esta aqui proposta por Althusser, de fazer ciência e revolução. No entanto, tem alguns pressupostos próprios. Eu quero lembrar que toda leitura de novo marxismo, ela tem um quadrante fundamental. Seu modelo de pensamento do marxismo é preferir o Marx rigoroso, cientista, das obras mais importantes de Marx, que são aquelas, como, por exemplo, o Capital,
e, em termos políticos, ler o mundo a partir do referencial de Evigheni Pachucanes. Então, tudo que é novo marxismo lê a política, o direito, as instituições a partir de Pachucanes. Portanto, tem um sarrafo altíssimo, tem uma radicalidade imensa, porque não vai imaginar que Estado de Direito sejam bonzinhos à disposição das pessoas ou sejam neutros para fazerem o que quiser. Esse braço central do marxismo, que está passando por Althusser, por Balibar, por Lecourt, por Badiou, por Martha Harnecker, se soma ainda nesse braço central, com Backhaus, Reichelt, se soma aqui também com tradições como o da derivação, com proposições como a de Joachim Hirsch, mas se soma também aqui com leituras como da regulação, e se soma ainda, antes de eu falar do alternativismo, com leituras como da nova dialética, com Chris Arthur, outros mais, que tem, ao seu modo também, uma tentativa de leitura rigorosa da dialética em Marx. Agora eu quero falar dos alternativismos. Estas leituras partem do mesmo pressuposto. Marx, como cientista da Revolução, partem do Marx da maturidade, partem de Pachucanes e dizem assim: como o Estado é uma forma do capital, e até aqui toda a leitura é igual, e como o direito também é uma forma do capital, para mudar o mundo, nós devemos parar de investir na tomada do poder do Estado, e parar de investir em políticas públicas, parar de investir em reformas jurídicas, porque tudo isso é a manutenção do capital. Nós devemos mudar o mundo sem tomar o poder. John Holloway é um dos exemplos desse braço a que chamam de alternativismo. Tony Negri é outro desses exemplos. Toda vez que nós colocamos a classe trabalhadora organizada sob o Estado, sob o direito, a classe trabalhadora opera sempre sob as formas do capital. Então, ela se organiza em sindicatos, o sindicato pede aumento salarial, a greve nunca é para fazer revolução, é para ver se ganha uma migalha de aumento dentro do capital, e aí a classe trabalhadora não faz revolução, ela passa a ser uma classe conformada. Então, Negri diz assim, imagina isto. Então, a única hipótese de eu mudar o mundo é tentar apostar nesses elementos que estão tão desconexos, tão largados no capitalismo, que nem com greve alguém liga para eles. Seria aquilo que Marx chamava de lumpen proletariado, ou aquilo que o próprio Negri vai chamar de multidão. São caminhos alternativos que partem desse mesmo eixo central. Um outro caminho também que se apresenta aqui é aquele da nova crítica do valor, que tem uma posição, eu diria que quase antípoda à de Negri e de Holloway, mas que parte também do mesmo horizonte, que é esse com o qual parte todo o novo marxismo, de uma leitura de Marx, a partir de categorias econômicas, categorias científicas, parte de Pachucanes, o Estado de Direito são forma do capital, e a nova crítica do valor, com pensadores como Robert Kurz, Anselm Iapi, Roswitha Scholz, de quem orientei uma importantíssima tese aqui no Brasil, pensando feminismo e capitalismo, que é a tese de Thailise Leite, que também é publicada pela editora Contracorrente. Estes elementos aqui nos revelam o quanto nós podemos pensar as formas do capital como formas a partir das quais não é possível reforma, não é possível sequer imaginar que a transação ou o acordo com estas formas possa fazer com que daí saia a revolução. Então é preciso negar plenamente as formas do capital. É preciso fazer uma nova crítica do valor para reconhecer que no valor, na mercadoria, nas formas sociais do capital, está o problema. E olhem o que eu vou dizer agora desses três eixos, inclusive porque Kurz, Iapi, Roswitha Scholz, ao contrário de Negri e Holloway, dirão que, nas atuais circunstâncias, a classe trabalhadora do mundo, os partidos de esquerda e, eventualmente, até movimentos sociais, tem pouca possibilidade de fazer uma espécie de intelecção de quais os caminhos plenos para a saída do capitalismo. Quase sempre nós voltamos aqui a engendrar estratégias de acumulação como se fosse solução do capitalismo e é só mais um empurrar com a barriga do capital. Olhem o que eu vou dizer aqui. Boa parte do eixo central e boa parte dos dois braços deste novo marxismo, suas autoras e seus autores nem se chamam tecnicamente marxistas. Isto pelas características do próprio espaço europeu e estadunidense,
no qual o marxismo era, de algum modo, muito associado à União Soviética. Então, as pessoas queriam não ser soviéticos. As pessoas queriam ter um outro horizonte. Por isso que cada um desses eixos descobre um nome para si. O próprio Joachim Hirsch prefere chamar a sua leitura de teoria materialista do Estado. Poderia falar teoria marxista do Estado, mas ele dá esse nome porque, eventualmente, poderiam confundir teoria marxista do Estado com a teoria que fazia a União Soviética. A nova crítica do valor até rejeita ser chamada de marxista, via de regra, porque também imagina que vão confundi-la com a União Soviética. Holloway, Negri também estão mais ligados, um ao zapatismo, ao outro a movimentos também de massa, de tal modo que, via de regra, o novo marxismo, boa parte dos seus pensadores e pensadoras não gosta do nome marxismo. E, no entanto, por isso eu digo que é diferente ver o marxismo do Brasil, ou do terceiro mundo, ou do mundo periférico, do que ver o da Europa e dos Estados Unidos. Para lá, marxismo é uma chaga. Para nós, marxismo tem uma força ideológica decisiva. Então, esta gente que nem quer ser chamada de marxista, nós a chamamos, porque seus contributos, ainda que parciais, em alguns casos, plenos, em outros casos, são para nós decisivos, para nós construirmos o que eventualmente eles não querem mais construir. Portanto, toda esta caminhada é decisiva. Lembrando que, claro, neste eixo central que eu aqui propus, alguns desses autores mantiveram até o final da vida o orgulho de serem marxistas e dizendo, se o marxismo tem coisas erradas, se a maioria dos marxistas está em reformismo, em apoio à União Soviética, em apoio à burocracia, sem fazer marcha revolucionária, azar deles. Marxismo não é isso que eles fazem. Então, o próprio Althusser é um desses que tinha orgulho de se afirmar como marxista e buscava aqui mostrar a importância deste dístico ideológico. É que para nós, do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia, isso nos soa de um modo muito óbvio. E para os Estados Unidos e Europa, dizer-se marxista é quase que um palavrão horrendo. Por isso que por lá começam eufemismos, como nos Estados Unidos, teoria crítica sobre isto ou aquilo, enfim, para não dizer o nome que se deve dar às coisas. São 3 eixos, um central, 2 braços. E agora a tangente. A tangente é de uma série de pensadoras e pensadores que, eventualmente, até se pronunciam como antimarxistas, porque vão dizer não só que discordam de experiências como a soviética ou de resultados tais e quais, mas discordam fulcralmente do marxismo para algumas questões, mas que, do outro lado, apresentam algumas contribuições relativamente importantes. Eu destaco, em filosofia do direito, nomes como o de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Laclau argentino, Mouffe belga, essas duas, ela e ele, pensador e pensador, que contribuem com questões como a política do capitalismo no século XXI, o populismo, não é necessariamente marxista, mas trazem aqui algo de relevante. Mas, em especial, nesta tangente, estão pensadores e pensadores que também trazem um diálogo muito grande com as questões da psicanálise. Então, pensadores decisivos como Gilles Deleuze, de quem eu orientei o mestrado de Lucas Falcone, e que é um livro, Direito e Política em Deleuze, da editora Ideias e Letras. Deleuze é um pensador aqui de tangente do marxismo, mas com contribuições enormes para discutir a máquina do desejo, que é o capital. E pensadores diretamente ligados à psicanálise, como Slavoj Žižek, de quem eu tratei muitas questões, e eu orientei, inclusive, um mestrado, que é o de Marcelo Grillo, a respeito de Zizek, e que é o livro Direito e Política em Zizek, que é publicado por Lavra Palavra Editorial. Então, Zizek é um desses autores que, em boa parte da sua obra, não é marxista, mas que tem contributos muito grandes para o marxismo, para as questões da psicanálise. Lembrando que no eixo central destes 3, a maior contribuição para a psicanálise foi dada pelo próprio Althusser, quando, então, descobre a natureza da ideologia capitalista e percebe que a ideologia opera no inconsciente. E com isso ele abre uma estrada magnífica de leitura de como transformar a sociedade, porque não é com a consciência que nós mobilizamos a classe trabalhadora. É exatamente nesta faina mais difícil, nesta luta mais árdua, que é a luta do inconsciente. Então, para a apresentação aqui a todas e todos,
eu proponho que o novo marxismo tenha um eixo central, que não é composto só de um autor, nem tampouco de uma linha só. Este eixo tem alguns plexos decisivos. Eu tomo aqui a liberdade de dizer que, eventualmente, os de maior impacto político prático são de Althusser e dos althuserianos, da derivação e da regulação. Com esses três, se faz muito de uma caminhada revolucionária, com mais os contributos dos alternativismos e da nova crítica do valor, e com os contributos da tangente do marxismo, que, via de regra, esta tangente está mais referenciada à psicanálise. Tudo isto é um caldo de cultura extraordinário para fazermos o marxismo do século XXI não ser apenas a lástima sobre o capitalismo, nem tampouco para que ele seja uma espécie de ciência de gabinete para vermos por que o capitalismo dá errado e nós não saímos do lugar. Muito pelo contrário, é com muita esperança que eu proponho esta classificação do marxismo, chamando gente, inclusive, que eventualmente não se chama por marxista, e dando luzes a ideias e movimentos que, eventualmente, o marxismo tradicional não gosta, não tem atenção. Eu faço esta caminhada, em primeiro lugar, para estruturar didaticamente para o século XXI como conhecer o marxismo. Então, é isso que eu faço aqui em Filosofia do Direito, mas também faço em livros como o próprio Estado e Forma Política. Mas não é só por didática ou por sistematização. É por muita esperança que eu faço isso. Porque se nós pudermos avançar casas no entendimento científico da sociedade capitalista, nós aumentamos o grau da nossa esperança, da nossa energia de luta e, eventualmente, da nossa ação revolucionária. É para que nós possamos um dia, talvez não nós, mas é para que no começo do século XXII, alguém um dia continue a contar a história do marxismo e diga que no nosso tempo histórico não houve apenas uma lástima por ver o capitalismo e não fazer nada, ou apenas esta ilusão, eu diria, extremamente horrenda de tentar remendar o irremendável. O começo do século XXI não seja ele igual ao começo do século XX, quando se dizia o capitalismo não pode ser transformado, só façamos remendo. Quem sabe pensar de modo pleno, científico e radical o marxismo nos habilite também um dia a fazer a revolução e que a história conte por nós, porque no nosso tempo nós fizemos a história. Obrigado. Muito obrigada, professora Alisson, pela brilhante e profunda reflexão de sempre. É sempre uma grande aula poder ouvi-lo, especialmente aqui nessa conferência de abertura do 4º Seminário Internacional, Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica. Gostaria de registrar aqui para o professor uma série de centenas de mensagens de carinho, de agradecimento, saudações ao professor do nosso público. E foram muitas perguntas interessantes relativas ao debate do novo marxismo, de alguns autores e autoras, e como estes estariam ou não enquadradas nessa classificação do professor. Eu reuni algumas delas, considerando inclusive o tempo que nós temos aqui nesta conferência, justamente para contemplar, né, em blocos. Creio que fazer um bloco, professor, com 4 questões seja o mais adequado neste momento. E as perguntas, peço perdão, inclusive, por não ter conseguido, talvez foram muitas perguntas mesmo, agradecemos de coração todo o envolvimento aqui do público e todo o interesse, e eu vou passar agora para realizar a leitura dessas perguntas. A primeira pergunta, o professor prefere que eu faça as 4? A primeira pergunta é da Iane Mendonça, e ela pergunta quais são as características centrais do novo marxismo e se a teoria de Marx, desenvolvida em sua época, ainda se aplica à nossa realidade e à atual etapa do capitalismo. Já o Vitor Barão pergunta qual o melhor contributo da psicanálise para o novo marxismo e talvez para a Revolução Brasileira. O Gabriel Afonso questiona se, ao pensar na estética socialista, seria possível estabelecer uma superação das estéticas do século XX, ou seja, do realismo socialista, para a consagração de uma estética plena e revolucionária. E a última questão foi sobre as lutas sociais da América Latina,
e ela se deu com base em 2 questionamentos, de Gabriel Dib e do Eric GC. Eles questionam em que termos de lutas sociais e construção do socialismo na América Latina um novo marxismo abre um horizonte revolucionário de transformação. E aí, nesse sentido, né, o complemento da questão é como analisar a luta progressista, sobretudo pensando nas dinâmicas do capitalismo central e periférico. Muito obrigado, querida Suzana. Obrigado a todas e todos pelas manifestações, pelo carinho, por essa estrada que caminhamos juntas e juntos. Fico emocionado com as perguntas e com a participação de todas e todos. A primeira pergunta, minha querida Suzana, é o nome da pessoa que a fez, por gentileza? Iane Mendonça. Iane, muito bem, Iane. As características do novo marxismo. Eu posso lhes asseverar aqui que só pode ser chamado de novo marxismo quem começa do Marx, da contribuição científica de Marx, então do Capital e das obras no entorno de O Capital, então pensar o capitalismo não como um problema moral, mas como um problema de um modo de produção. Como esse modo de produção se estrutura e se reproduz, porque devemos desmontar o modo de produção, e não só xingar o capitalismo. Então, isto é o novo marxismo, fundamentalmente. E, para os termos políticos e jurídicos, ele sempre é pachucaniano. Quem achar que o Estado é neutro, quem achar que o Estado pode servir para a revolução, quem achar que a burocracia ela ajuda a organizar o ímpeto das massas, não está sendo alguém revolucionário. Portanto, Pachucanes é o elemento delimitador. Se alguém, desde a década de 70 até hoje, é marxista e não é pachucaniano, não é do novo marxismo, é do marxismo ocidental, ou da Segunda Internacional, algo assim, mas não é do marxismo ocidental, do marxismo mais avançado, é marxismo ocidental ou Segunda Internacional. Então, esta é a característica. Marx é atual, tanto atual, que o mais avançado do marxismo hoje bebe do mais avançado Marx diretamente. Então, é para ler o Capital, e não para superar o Capital, é para ler o Capital e, a partir daí, continuar na trilha do entendimento do capitalismo e da sua superação. Eu vou para a pergunta 4, de Gabriel e do Eric, que pode ser o meu querido orientando de pós-doutorado, Eric Gomes. É possível que a sigla seja dele. Da próxima vez, Eric põe o nome inteiro, que aí eu tenho certeza. As lutas sociais na América Latina. Observemos nós, a América Latina é para nós um espaço, eu diria, muito valioso de pensamento sobre as lutas. Eu prefiro ler as lutas a partir da América Latina do que a partir dos Estados Unidos e da Europa, dado que este ambiente OTAN, Estados Unidos e Europa, daí não sai nada. Não é que da América Latina saia muita coisa melhor, mas sai para nós, ao menos, um laboratório de como se tenta e se fracassa. Porque não me consta que nos Estados Unidos nós sequer tenhamos gente sofrendo golpe. E olha que a gente que sofre golpe aqui na América Latina também não é o que há de melhor em termos de luta social. É gente reformista, gente liberal de esquerda, mas sofre golpe. Claro, os Estados Unidos não sofrem golpe porque lá não tem a embaixada dos Estados Unidos, mas a Europa, às vezes, também não sofre golpe. Então, o que estou dizendo é que estas tentativas, por mais, eu diria, limitadas, sem grandes horizontes, elas nos servem para pensar por que a esquerda liberal não é o nosso caminho. Por que o presidente Lula vai preso por causa de pedalada, de pedalinho? A Dilma caiu por pedalada fiscal, e o Lula porque pedalou num lago, sei lá, um pedalinho era acusado dele, ou então um desgraçado triplex de colocar 3 unidades de apartamento minúsculas uma em cima da outra. Por que essas coisas acontecem e grandes desgraças da América Latina não são postas? A pergunta é exatamente esta: por que nós somos descoordenados em termos de luta social? No caso da esquerda liberal, porque a esquerda liberal não mobiliza o povo, ela é desmobilizadora, inclusive, do povo, ela entrega políticas públicas, mas exatamente então a América Latina é um laboratório para percebermos: entregar política pública não é antessala do socialismo, é dar uma volta do mesmo parafuso para ficar no mesmo lugar. Então, isso tudo serve, mas também nos servem algumas experiências, eu diria, com um pouquinho mais de estruturação, como a do chavismo na própria Venezuela.
seus limites, seus impasses. Nada disso é uma caminhada gloriosa apenas, é toda ela eivada de contradições. Mas aqui há um espaço bastante mais factível e também aquela virtude de sermos relativamente pobres, porque no final das contas ainda guardamos um certo modelo de intelecção de mundo que tem aderência com a realidade no sentido de que nós olhamos para o mundo tentando ver como é que se muda o mundo. Enquanto nos Estados Unidos, a pesquisa é o que uma fundação financia ou uma empresa financia. Então, a pesquisa não é para mudar o mundo, a pesquisa é para caber no bolso do governo ou do ambiente empresarial. Eventualmente, este estado de semidesgraça da intelectualidade brasileira e latino-americana é a nossa virtude, é a nossa salvação. Fôssemos nós bons demais em termos de cadeira bonita para fazer pesquisa, bolsa para viajar para qualquer lugar do mundo e falar da sua pesquisa no ambiente da Escandinávia, ou no ambiente do Canadá, ou no ambiente dos Estados Unidos, as pessoas se tolheriam. Então, como não tem bolsa, como queriam acabar com a universidade, como mais ou menos ser intelectual é a mesma coisa que nada. Então, isso é até uma virtude, porque pensamos a realidade mais diretamente. Eu prefiro isso, e você sabe, muitos me acompanham aqui, Suzana é minha assistente na USP, está comigo no grupo de pesquisa há muitos e muitos anos, só não vou dizer quantos, porque ela é uma menina, mas ela está comigo há muito tempo, Thaís e tantos mais, vocês sabem o quanto eu tenho ojeriza pela forma do intelectual desta pessoa que é fechada em si, num gabinete, imaginando que ele faz um TCC e ele cita a ABNT certinho. Enfim, que seja uma virtude. Eu também cito na ABNT certinho e cobro da Suzana e cobro de todos os meus orientandos e orientandas que escrevam com a ABNT. Isso é óbvio, enfim, tanto quanto seja óbvia a alfabetização, alguém que vai escrever um texto. No entanto, senhoras e senhores, não pode parar aí a vida do intelectual. O intelectual público, com compromisso social, ele tem uma mirada para o mundo. Então, ele não é alguém do estofo confortável de um gabinete. Muito pelo contrário, nesse sentido, vivermos nessa desgraça que é a nossa, de países como o Brasil, a gente não sabe se o próximo governo acaba com a universidade, privatiza a universidade, vende a universidade a preço de banana, qualquer coisa dessa. Isso nos faz sempre pensarmos, não só na trajetória do currículo Lattes, enfim, mas nos faz pensar na mudança do mundo. Portanto, eu vejo nisso uma grande virtude. Vitor Barão, meu querido pupilo da psicanálise, um psicanalista de uma qualidade humana, psicanalítica excepcional. Vitor, querido, a psicanálise para nós é eventualmente a porta de virada para a chegada no novo marxismo, dado que Althusser vai lembrar aqui o quanto é decisivo entendermos que a ideologia opera no inconsciente. E o quanto um certo marxismo mais tosco não conseguia entender o caráter da descoberta da psicanálise por Freud, depois seus desenvolvedores posteriores, sendo o principal deles Lacan, Jacques Lacan. Há uma certa leitura, eu diria, tosca do marxismo, muito próxima também do reformismo, uma leitura burocrática do marxismo, que impedia ver o quanto da psicanálise era decisiva para entendermos por que o povo é de direita. Por que o povo não faz uma revolução? Porque a estruturação das práticas materiais e da ideologia, essa estruturação se faz no inconsciente. Então, não adianta eu dar jornalzinho para a pessoa. Se todos os aparelhos ideológicos que organizam o inconsciente são aparelhos do capital. Onde estão os aparelhos nossos? Aonde está a fala maiúscula nossa? Isto, para mim, é decisivo. Por isso que não digam assim, nossa, mas quanta gente no mundo pensa o marxismo de modo rigoroso, científico e revolucionário? Se eu fizer a conta, é pouca gente. Nunca pensem assim. Digam, esta gente, se é pouca, é a melhor. Azar do resto, porque é uma maioria que só pensa besteira. Então, observemos nós como é que nós estamos mudando, inclusive, a fala pública do pensamento crítico. E isto é operar no inconsciente. Por isso eu digo assim, as leituras mais radicais e revolucionárias do marxismo, só esse número pequeno de pessoas segue, ninguém quer isso. Agora, eu digo assim, poucos e poucas são aqueles que têm o mais brilhante pensamento radical da ciência sobre o capitalismo e que engendram a revolução. Venham comigo, posso ser 2 ou 3. É mais ou menos que nem aquele barquinho Grama, no qual Fidel Che e mais um tanto de gente, 12 ao todo, foram chegar lá para Cuba e dizendo, somos poucos e vamos fazer a revolução. É algo nesse sentido, portanto, a psicanálise é fundamental. Este alinhar de Marx
Althusser, Lacan, é decisivo para nós no tempo presente. Querido Gabriel Afonso, meu pupilo do grupo de pesquisa, que me acompanha já nessa trajetória há muitos anos também, me faz uma pergunta sobre a estética socialista hoje que me deixa emocionado, porque a estética é muito da minha reflexão, é muito do meu trabalho, muito da minha caminhada. Tem uma margem esquerda aí, Suzana, não sei se o pessoal sabe colocar para ver, mas uma margem esquerda de número 30 da Boitempo, não sei se ela está na promoção aí, que fizeram, mas se não tiver, só pedir para a Boitempo, para incluir. Uma margem esquerda que eu organizei sobre pensamento político e jurídico marxista, do novo marxismo. Eu organizei a entrevista com Joachim Hirsch, na Alemanha, um dossiê com tantos orientandos e orientandas meus que participaram desse dossiê, com a apresentação minha, e esse número 30 da revista é todo ilustrado por gravuras minhas que eu próprio fiz e que a Boitempo quis ilustrar. Como agora, este número de agora da Boitempo, da margem esquerda, é ilustrado pela minha querida Gabriela Ferro, uma artista ímpar, excepcional do marxismo, e que tenho a alegria de ver ilustrando esta margem esquerda de agora. E o Gabriel Afonso é outro artista ímpar e especial da nova geração marxista, que me dá muita alegria e que me pergunta sobre a estética do marxismo. Não pode ser a estética cansada de dar para o povo o que o povo já gosta. É preciso a estética de induzir o povo a sonhar e a lutar mais. Por isso não pode ser simplesmente a confirmação do mesmo do povo. Não pode ser o realismo socialista. A vanguarda, mas não a vanguarda que dê as costas ao mundo, simplesmente para dizer, eu faço a arte que ninguém faz, ninguém entende. Uma vanguarda tal, de tamanho grau de entusiasmo e generosidade, que esteticamente tome o nosso tempo histórico e leve adiante. Esta estética, eventualmente, é a mais difícil e ela é a mais plena de todas, porque ela não dá as costas para o povo, mas também não confirma as idiosincrasias do povo. E é isto que se faz na estética e é isto que se faz na filosofia. A filosofia é sempre uma busca de lutar em torno da ciência e da verdade para os fins da revolução. As senhoras e os senhores imaginem o que é falar das questões da ciência sobre o capital para muita gente que não quer saber disso. Mas exatamente falar e falar e falar não é simplesmente jogar palavras ao vento. É tentar encontrar aquele momento no qual a palavra toca, sensibiliza e muda e chama a atenção. Então também a filosofia marxista, a filosofia crítica, também a ciência sobre o capitalismo é uma estética no sentido de uma vanguarda transformadora, que não vai confirmar o que o povo, ou então certo partido, ou certo movimento, ou certo ajuntamento de gente pensa. Não é só para confirmar aquilo que já é dado. Muitas vezes é para deslocar o chão das nossas certezas prévias. Falta-nos muito para pensarmos a transformação do mundo e para agirmos na transformação do mundo. Mas as melhores e os melhores da linha de frente da luta revolucionária, do pensamento e da estética, são aquelas e aqueles que estão posicionados e posicionadas para esta vanguarda e, ao mesmo tempo, são tão capazes que tocam a última da última, o último do último da nossa gente e fazem com que nós sejamos um movimento só. Vanguarda e revolução, eis algo notável que, quem sabe, façamos não só na estética, não só no intelecto, mas também na ação transformadora. Obrigado, Suzana. Bom, muito obrigada, professor Alisson, pelo tempo. Não há mais possibilidade de nós fazermos outra rodada de perguntas, mas então fica o nosso convite para que as pessoas acompanhem as demais mesas. Amanhã começaremos a nossa programação de mesas redondas. A primeira mesa de amanhã, às 14 horas, o título dela é Leituras do Novo Marxismo, às 14 horas, com a Camila Heimberg, Letícia Garducci, Manuel Veiga Zuninga, Vitor Ferreira e a mediação da Beatriz Araújo. Logo, posteriormente, haverá a segunda mesa redonda do dia de amanhã, com novas leituras de Marx, às 14h30, e essa mesa será composta por Zaira Vieira, Thais Rochica, Leonardo Godoy Drigo, Rômulo Cassi e mediação de Mike Cury.
E a terceira mesa do dia de amanhã, finalizando o dia de amanhã, às 17 horas, teremos o debate da tradição francesa, do pensamento... Às 19 horas, mais, Suzana. Às 19 horas, isso, professor, desculpa, às 19 horas, com o debate relacionado à tradição francesa na mesa Autosserianismo. Essa mesa será composta pelo João Cartim de Moraes, Juliana Paula Magalhães, Luiz Eduardo Mota, Danilo Martucelli, e a mediação será do Reginaldo Gomes. Como o professor mencionou, a revista Margem Esquerda, de número 30, ela compõe a lista de livros que estão com desconto aqui pela Boitempo, de 20%. Então, acompanhe tanto o blog da Boitempo quanto o site da editora para conferirem quais são essas listas. Ao longo da exposição do professor Alisson, nós colocamos no chat todos os livros que compõem, enfim, um quadro teórico da fala do professor sobre o novo marxismo, sobre o seu pensamento, além dos livros do professor Alisson, que estão editados pela Boitempo. Então, os 2 livros do Pachucanes também estão nessa lista promocional, e, enfim, a Margem Esquerda número 30. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à Boitempo pela parceria em mais um ano do nosso seminário internacional, agradecer ao grupo de pesquisa, a todas as pessoas que estão envolvidas na organização, novamente reiterar, o pedido que continuem acompanhando as atividades dessa semana. Com certeza será uma semana muito especial. Vou agora devolver a palavra ao professor Alisson para ele falar e fazer sua saudação final, sua fala final. E eu, enfim, agradeço e finalizo aqui a minha fala. Obrigada. Obrigado, querida Suzana. Obrigado por esta participação tão especial. Suzana, neste semestre, também em específico, é a minha monitora na Universidade de São Paulo e me dá alegria de estarmos juntos nas minhas aulas, nas atividades acadêmicas. Eu agradeço a Suzana, a Thaís, querida, que organizou toda a liderança deste trabalho do seminário. Obrigado por toda a participação. Meu grupo de pesquisa, querido, que este ano inteirinho está comigo nesta caminhada, enfim, com tanta energia, tanto sonho, tanta luta e tanta coisa bonita. Obrigado ao meu grupo de pesquisa. Obrigado, meus orientandos e orientandas que estão aqui presentes. Boitempo Editorial, querida Boitempo. Eu falei da Ivana, falei do Kim Dória, mas tanta gente, pelo Davóglo, querido, que aí é do meu grupo de pesquisa e da Boitempo, e tanta gente mais da editora que me dá tanta alegria, e todas e todos vocês que participam deste simpósio, deste seminário internacional. Vem gente do exterior, amanhã começa já com um aluno meu que pesquisou as minhas ideias lá no México, Manuel Vega Zúñiga, que veio ao Brasil para estudar comigo na Universidade de São Paulo e que do México falará também conosco amanhã, e tanta gente mais que participará com a gente do exterior, mais tanta gente querida do Brasil. Que alegria vermos esse seminário avançando com tanta beleza. Esse seminário entra para a história porque de todos os seminários que nós organizamos, o que tem o maior número de participantes. São 9 mesas, não é isso, Suzana? Mais a minha conferência, então dão 10 eventos ao todo, transmitidos pelo meu grupo de pesquisa, pela TV Boitempo, e tem um alcance extraordinário isso, tanto agora, imediatamente, quanto depois, fica para a história, inclusive no sentido de poder ser acessado em tantos outros momentos. Então, para mim é muito especial vermos esta semente. Nós somos poucas e poucos, mas temos uma dinâmica na nossa marcha que poderá vetorizar a história. Isso me dá uma enorme alegria e, ao mesmo tempo, uma energia muito bonita, por sabermos que, pensando criticamente, o mundo pode ser outro. Obrigado. Devolvo a palavra a Suzana, então, para o encerramento das atividades de hoje. Obrigada, professor. Então, agora, as atividades da Conferência de Abertura do Seminário Internacional Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, Novo Marxismo e Crítica das Formas Sociais está encerrada. Aguardamos vocês nas próximas atividades. Boa noite. Boa noite.